Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal Pensamento Cristão Oficial. Espero que estejam todos muito bem, espero que todos estejam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos prosseguir com nossos estudos bíblicos. Para quem ainda não me conhece, está chegando hoje aqui no canal, eu sou o Bruno, sou estudioso da Bíblia. Hoje vamos ver mais uma vez, uma epístola de São Paulo. Vamos ver a epístola de São Paulo aos Gálatas, um trecho do capítulo 6. Bom, inicialmente eu queria dizer que Gálatas era um povo que ocupava uma região ali chamada Galácia. É uma região situada na parte central do que hoje seria a Turquia. Esse povo havia saído da Gália, ali era a região dos celtas, dos gauleses, né? Era um povo que havia saído dessa região, atravessado a Europa e se situado por volta do século III antes de Cristo, pode ser um pouco antes, um pouco depois disso, por volta do século III antes de Cristo, nessa região da área central ali da Turquia, que era chamada Galácia. E Paulo havia estado nessa região pregando o cristianismo, depois havia retornado, né? Era uma região bastante populosa ali. Bom, então vamos ver, eu vou ler o trecho. E essa região basicamente era de gentios, né? de pagãos. Alguns deles também possivelmente eram judeus, tinham abraçado a religião judaica, mas possivelmente a minoria, não a maioria. A maioria era de origem pagã. Vamos lá, eu vou ler o trecho, depois vou fazer um comentário. Capítulo 6, versículos 7 a 10. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas, sobretudo, aos irmãos na fé. É um trecho curto, né? Eu selecionei esse trecho curto, mas ele é profundo, né? E exige alguns comentários. Primeiro, essa frase inicial aí é muito emblemática. De Deus não se zomba. Às vezes se traduz assim: Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa ridicularizar. É a mesma coisa. Deus não se zomba. Um recado, né? Uma mensagem bem direta. Não ache o homem que na sua pequenez, né? Ele vai zombar de Deus, vai ridicularizar Deus, ou vai enganar Deus. Vamos dizer assim, de uma maneira simples, vai passar Deus para trás. Não vai, né? Deus é todo-poderoso, é um ser todo-poderoso, né? Algumas pessoas são muito ingênuas, né? Ou são muito cheias de gracejos, de zombarias, né? Acham que podem zombar de Deus, ridicularizar Deus ou querer enganá-lo, né? Realmente um pensamento completamente equivocado. Uma pessoa que tem um pensamento como esse pode até estar endemoniado, né? Um pensamento lastimável, né? Deus é um ser todo poderoso, tudo que existe no mundo depende da vontade de Deus. Satanás, para tentar uma pessoa, para colocar provações sobre uma pessoa, isso depende da vontade de Deus Todo-Poderoso, consentir isso, né? Enfim, mas então é uma mensagem clara, uma advertência clara, né? E depois a frase seguinte também muito emblemática: e o que o homem semear, isso também colherá. Então,
Quem faz o bem recebe o bem, quem faz o mal recebe o mal. Isso é uma lei bíblica, né? Quem semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Já há algum tempo atrás eu fiz um vídeo que se chamava, quem não viu seria interessante ver, se chama O Espírito de Deus é oposto ao Espírito do mundo, em que eu também falei dessa dicotomia, né? Aqui nesse mundo há essas forças opostas, o Espírito de Deus e o espírito do homem, ou o espírito do mundo, são forças opostas. Nesse trecho que nós estamos vendo hoje aqui, São Paulo menciona essa que é a mesma, basicamente a mesma coisa, né? Mas ele está falando aqui de semear na carne, ele colhe da carne. Quem semeia no espírito, colhe do espírito. São essas forças antagônicas, né? São essas forças dicotômicas, o espírito do mundo e o Espírito de Deus. Quem procura na vida se aproximar do Espírito Santo, ele vai colher frutos bons, né? Frutos generosos daquilo que ele semeou. E quem procura na vida se aproximar do Espírito do homem, da carne, das coisas mundanas, colherá da carne, né? Colherá do Espírito do homem coisas mundanas. Não terá um retorno muito positivo. Então essas são leis bíblicas, né? São regras de Deus. São Paulo ensinava as coisas com uma clareza crucial, com uma clareza muito grande, né? Com uma transparência muito grande. Então são regras que existem e há essa advertência ou essa mensagem aqui de que o homem não vai zombar de Deus, não vai ridicularizá-lo, nem passá-lo para trás, nem enganá-lo. Essas regras são regras vigentes, né? Agora, no final da caminhada, no final da vida, de fato haverá um julgamento, né? E então será posto numa balança tudo que o homem fez durante a sua jornada, né? Ele vai receber um retorno de tudo que aquele fez. Agora, nós como cristãos, nós temos que ter em mente também que Deus é misericordioso, né? Então, no momento do julgamento, nós devemos clamar pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, porque pela misericórdia, muitos pecados, muitos erros cometidos são apagados, são desconsiderados. Deus pode, pela misericórdia e pelo arrependimento do homem, né, durante a caminhada da vida, apagar, deixar para trás, desconsiderar muitos erros cometidos. Por isso é que o homem deve, durante a caminhada, estar sempre procurando melhorar, procurando se tornar um cristão melhor e pedindo ajuda a Deus para isso, né, para conseguir traçar na sua vida um caminho melhor, um caminho de acordo com a vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Bom, então, inicialmente era isso que eu queria frisar. Então, São Paulo, ele conclama as pessoas a fazerem o bem sem desfalecer, não se cansarem de fazer o bem, persistirem fazendo o bem a vida toda. E ele diz, façam bem a todos, mas principalmente aos irmãos na fé, ou seja, aqueles que também são cristãos, aqueles que têm a mesma religião. Façam bem a todos, sobretudo aos cristãos, né? Nem sei se era preciso frisar isso, né? Porque se o indivíduo faz o bem a todos, ele fará também aos seus irmãos em Cristo Jesus, os seus irmãos na crença no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aos cristãos. Mas ele sublinha isso, né? Talvez Deus considere ainda mais grave se a pessoa, podendo fazer o bem, não faz a um irmão na fé cristã, a um cristão, né? Então, um trecho muito rico, né, que fala de leis de Deus, nos lembra sobre a questão do julgamento, né, sobre a questão do retorno que os nossos atos, que as nossas decisões produzirá, né? Todo ato, toda decisão irá produzir um retorno, né?
E é isso aí, um texto bem legal, espero que, né, vocês tenham gostado. Depois releiam ou revejam o vídeo, reflitam a respeito, é um texto que exige muita reflexão, né? São Paulo, de fato, ele é muito didático, é muito claro nas suas lições. Por hoje é isso aí, né? Reflita na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus os abençoe muito abundantemente. Se você gostou, deixe aquele like, compartilhe o vídeo com um amigo. Se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, isso nos ajuda. E é isso aí. Seguimos juntos, se o Senhor Deus Todo-Poderoso quiser.